Olá, queridos amigos, quero saudá-los, agradecer por os senhores terem nos acompanhado essa semana. Na lição número 11, estudamos sobre o trabalho e educação. Com certeza foi um estudo que nos auxiliou muito a termos assim uma ideia mais completa a respeito do que Deus espera de nós através do trabalho e da educação cristã. Podemos encerrar o estudo da semana olhando de forma retrospectiva para o que nós estudamos na semana e veremos que o nosso aprendizado nos deixou mais conscientes a respeito da educação e do trabalho. Em tudo, nós podemos perceber que existe uma preocupação divina em nos fazer entender que seus planos para nós são de felicidade. Inclusive o trabalho, que algumas pessoas acreditam que é uma maldição, na verdade se tornou uma bênção para todos nós. Até diz um pensamento que há pessoas que procuram trabalho e não acham. E quando procuram, tem medo de encontrá-lo, porque a pessoa não quer trabalhar de forma alguma, tá? Nós temos que pensar que Deus nos deu a capacidade de escolha, e estamos escolhendo. Cada dia que nós aprendemos uma coisa nova dentro da palavra de Deus, nós fazemos uma escolha. Vamos aceitar, vamos realizar, vamos colocar em prática, nós é que fazemos as escolhas. Uma vez uma irmã nos pediu que visitássemos assim uma senhora que nós também não conhecíamos, mas era uma senhora que aquela irmã conhecia. Essa irmã acho que é uma pessoa afastada da igreja. E fomos visitar essa pessoa então. Chegando nela, ela estava doente, a mulher estava de cama, e ela então agradeceu a nossa visita, e ela de repente disse o seguinte: olha, eu gostaria de dizer a vocês que o que está acontecendo comigo é uma coisa que eu plantei e eu estou colhendo agora. Eu sei que eu não deveria ter casado com o homem com quem eu me casei. Deus me deu grandes provas, mas eu estava muito apaixonada. Então ela disse, assim que eu me casei, o meu esposo ele abriu um armazém. E ele me pediu que eu ajudasse no armazém. E foi então com surpresa que ele começou a me pedir que eu que eu ficasse no sábado para ajudá-lo. Nós não tínhamos empregados ainda. E ele então me solicitou e algumas vezes até me forçou com uma chantagem emocional. E eu tive que ficar com ele para ajudá-lo nos trabalhos de sábado, e aos poucos eu fui deixando de ir à igreja. Eu percebi que o trabalho me afastou de Deus. Ela disse, então o que eu estou passando agora eu preparei uma cama para que eu pudesse me deitar no futuro, que é hoje o meu presente. E olha como é que eu estou. Adoentada, estou assim acamada, me sinto longe de Deus, e a visita de vocês com certeza vai me ajudar muito a repensar em voltar para o Senhor. Interessante que a pessoa fez uma escolha, essa escolha ela percebeu que afastou-a de Deus. Nós vimos essa semana que o trabalho tem sua importância na vida, e nós podemos enxergar no trabalho a vontade divina para o nosso bem-estar. Além de nós ganharmos o pão, Deus teve a preocupação de nos alertar sobre o esforço que isso causaria. Ele disse para Adão, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então nós temos que saber que existem trabalhos suaves, mas existem trabalhos pesados, e há pessoas que ficam extenuadas. Quando chega numa sexta-feira, a pessoa está, como diz, a pessoa está um bagaço. Ela diz, estou só o pó, porque a pessoa se desgastou muito durante a semana. Principalmente se a pessoa dormiu pouco, se a pessoa teve assim exaustão de tarefas, então a pessoa ela acaba então tendo uma deficiência nessa área. Deus nos alertou que nós iríamos ter assim trabalhos, e esse trabalho poderia em muitas situações se tornar assim um trabalho de muito esforço, tá? O que nós precisamos é colocar equilíbrio entre o trabalho, entre a educação cristã e entre a nossa espiritualidade e nossa vida familiar e social. É uma questão de equilíbrio mesmo. E muitas vezes nós não pensamos nisso. Só vamos pensar quando a coisa já desandou. Quando as pessoas estão ruins no relacionamento, quando a saúde começa a ficar precária, quando o dinheiro começa a faltar, então a pessoa começa a perceber que alguma coisa ficou desequilibrada no meio do caminho. Quando a pessoa está perto de se aposentar e diz, ai meu Deus do céu, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu teria uma renda maior do que eu vou ter agora. Perdeu-se no tempo, e o tempo passou e não tem jeito de recuperar aquilo que foi perdido.
Nessa semana nós aprendemos sobre os diversos aspectos do trabalho. A palavra trabalho possui muito significado. Trabalhamos, por exemplo, por necessidade. Trabalhamos para colocar comida na mesa. Trabalhamos para pagar conta e para economizar um pouco para eventuais momentos difíceis. Perder o emprego geralmente acaba sendo pior do que a pessoa ter um emprego ruim. Há pessoas que ficam doentes quando perdem o emprego. O trabalho pode dar à pessoa um senso de valor. Quando as pessoas perguntam, o que é que você faz? Tá? Ou seja, você é o quê? Geralmente, quando a pessoa responde essa pergunta, geralmente diz alguma coisa que identifica aquela pessoa com o trabalho. Eu sou engenheiro, eu sou mestre de obra, eu sou um pedreiro, eu sou servente de pedreiro, eu sou padeiro, eu trabalho como doméstico, eu faço isso, faço aquilo. Então a pessoa se identifica com aquilo que faz. E para algumas pessoas é motivo de orgulho a pessoa dizer aquilo que faz. Tá? O estudo da semana nos alertou também que o trabalho físico tem seu lado positivo. Como diz a serva do Senhor, no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 37, ela disse o seguinte: o trabalho físico não impedirá o cultivo do intelecto. Longe disso. As vantagens obtidas pelo trabalho físico darão equilíbrio à pessoa e impedirão que se sobrecarregue a mente. O trabalho atuará sobre os músculos e aliviará o cérebro cansado. Quer um conselho para você que é sedentário? Começa a se mexer, começa a fazer exercício, começa a andar um pouco. Nem que for dentro de casa, tem que fazer uma caminhada, começa a subir escada e descer a escada. Isso vai ajudar muito, tanto a sua parte intelectual como a sua parte física. O trabalho nos foi dado como uma bênção para nos livrar da ociosidade, que tem causado muito mal aos filhos de Deus. Como disse um ditado ou um jargão popular, que a mente desocupada é a oficina de Satanás. E é verdade. A pessoa com a mente desocupada, ela acaba fazendo bobagem. Se você quiser, evitar que um adolescente se torne um delinquente, dê a ele tarefas, para que ele possa executar. E, se possível, remunere essas tarefas, porque isso torna, então, mais atrativo, a realização dessa tarefa. Muitas vezes as pessoas não dão, uma tarefa ao adolescente, também não premia, não dá uma recompensa. Então, desmotiva o adolescente. O trabalho, ele acaba se tornando uma vitória para muitas pessoas. Certo rapaz se achava muito tentado, ele dizia, meu Deus, é muita tentação, eu não consigo vencer a tentação, ou as tentações. Uma pessoa diz, vai conversar, tem um homem sábio lá nas montanhas, você vai conversar com ele, esse homem vai te dar um conselho para você se livrar das tentações. E aquele moço vivia naquele desespero, envolvido por tentações. Ele foi lá procurar aquele sábio. Quando chegou no lado pela manhãzinha, o sábio estava saindo com um lote de ovelhas e cabras para levar para que elas pudessem pastar. E aquele rapaz disse, o senhor podia me dar atenção, uma meia hora? Aquele sábio disse, eu até poderia, mas me ajude aqui a tanger essas ovelhas e esses cabritos até um lugar aqui perto, que lá tem grama, eu vou deixá-los lá. Lá tem um cercado, pelo menos eles vão ficar lá guardados e vão ficar comendo. E o rapaz então ajudou o sábio, e depois o sábio disse, agora que você me ajudou, eu queria que você fizesse o seguinte, vamos voltar lá em casa, eu tenho que ordenhar umas vacas, porque não pode ficar com leite ali nas vacas, porque pode empedrar. E o rapaz foi, ajudou, e aquele sábio ensinou o moço a como tirar o leite da vaca. Disse, olha, você faz o seguinte, vai levando os baldes lá para dentro do celeiro e deixa que eu tiro. E aquele moço ajudou, e o sábio disse, faz o seguinte, eu preciso colher algumas frutas, está vendo aquele pomar? Está aqui uma cesta, vai colher maçãs e algumas laranjas e algumas acerolas e traz para cá. Eu quero depois fazer um suco. O rapaz foi e trouxe, o sábio disse, faz o seguinte, minhas ovelhas estão lá onde nós deixamos, vai dar uma olhadinha, ver se está tudo bem, por favor. Às vezes algum cão, algum animal tenta cercar ali ou atacar as ovelhas, e o moço foi lá correndo e voltou e disse, olha mestre, está tudo bem. Ele disse, muito bem, olha, agora vamos colher um pouco de madeira e levar aqui para dentro, porque de noite vamos fazer um jantar, e logo em seguida eu vou conversar com você. O moço fez aquela tarefa, e o sábio disse, olha, já 5 horas da tarde, vamos buscar as ovelhas. Eles foram buscar as ovelhas, trouxeram, o sábio tomou banho, o rapaz também, o sábio preparou ali um jantar e disse, e então, vamos conversar. Você veio aqui para conversar comigo sobre o quê? Você disse, tem um problema. Qual é o problema?
O moço disse, olha, sábio, eu quero dizer para o senhor uma coisa. Eu sou um rapaz que eu sofro muito com tentações, sabe? A minha mente parece que eu não posso ver, por exemplo, uma mulher, não posso ver uma situação fácil que eu já fico tentado. Ou fazer uma coisa errada, por exemplo, roubar, pegar alguma coisa que não é minha, tá? Ou, por exemplo, desejar uma mulher, eu fico num desespero muito grande. Então, e você queria que eu fizesse o quê? Olha, para dizer a verdade, eu descobri. Eu estive com o senhor aqui o dia todo, e enquanto eu estive com o senhor fazendo essas tarefas, eu não tive tentação nenhuma. E eu fiquei impressionado. Passei o dia trabalhando com o senhor, fazendo as suas tarefas, não tive nenhuma tentação. O sábio disse, então, aqui está então a solução para o seu problema. Você se ocupar com coisas úteis, com um trabalho que possa envolver suas mãos e sua mente, para que você possa ficar livre dessas tentações. Porque a tentação desaparece quando você tem alguma coisa útil para fazer. O trabalho que Deus deixou para Adão e os seres humanos não foi uma maldição, mas uma bênção. Deus nos deu assim a satisfação de olharmos as obras de nossas mãos, para que pudéssemos encontrar satisfação e alegria naquilo que nós estamos fazendo. Na psicologia existe o conceito chamado o conceito da autoeficácia. E autoeficácia descreve a crença que toda pessoa tem de realizar algo significativo na vida. E a pessoa, então, se sentir satisfeita. Isso se chama vocação, mas é chamado de autoeficácia. Nós não aumentamos a nossa autoeficácia se nós fizermos um trabalho apenas de autoajuda, dizendo, sim, eu consigo, sim, eu vou fazer um bom trabalho. Isso não vai fazer você fazer um bom trabalho, você tem que ir à ação. Você tem que ir fazer, colocar as mãos na massa para você então conseguir fazer então um trabalho e sentir-se bem naquilo que você fez. Isso é o chamado de autoeficácia, tá? Só então nós aumentamos a autoeficácia quando nós nos envolvemos com o trabalho. Embora as obras das nossas mãos sejam uma bênção para nós e possibilite que vivemos de maneira significativa, o plano supremo de Deus é que as obras das nossas mãos abençoem outras pessoas. Esse é um ponto muito importante. As obras de nossas mãos têm que abençoar outras pessoas. Tanto que Deus mostrou, Jesus Cristo mostrou, na parábola do bom samaritano, que aquele homem caído à beira da estrada foi uma grande oportunidade do sacerdote mostrar com a obra de suas mãos que ele podia ajudar aquela pessoa, do levita também, mas foi o samaritano que passou e disse assim, aqui está um homem que eu posso ajudar. Isso é muito importante. Um homem que estava assim falido na vida, um comerciante, em Londres, ele ia passando por uma rua e com uma finalidade, eu vou lá na linha do trem, me atiro embaixo do trem e acabo com essa vida miserável que eu estou tendo. No caminho, ele viu uma menina descalça, no frio que estava, chorando, sentada na soleira da porta dela, na porta dela. E aquele homem ficou condoído com aquela situação e disse, menina, o que está acontecendo? Ela disse, minha mãe está doente, eu estou com fome, eu não tenho nada para comer. O homem disse, meu Deus do céu, sua mãe está doente? Você mora onde? Eu moro aqui. Deixa eu ver onde está sua mãe. O homem subiu as escadas, a menina acompanhou, e então viu uma senhora deitada num colchonete, numa casa miserável, aquela situação toda imunda, a pia com muita louça para lavar, e o homem ficou penalizado. Ninguém ajuda a senhora, ela disse, ninguém, eu estou doente há mais de 10 dias, eu não tenho ninguém para me levar no hospital. Minha menininha tem se virado como pode, coitadinha, pedindo esmola na rua, me traz alguma coisa para comer. Cortou o coração daquele homem e disse, não, de jeito nenhum, a senhora não vai ficar assim não, eu vou levar a senhora no médico agora. Levou a mulher no hospital, esperou ser atendida, trouxe de volta, ele ainda tinha algum dinheiro no bolso, comprou os remédios, deu para a mulher, foi na mercearia, comprou ali um pacotinho de feijão, de arroz, voltou, fez o arroz, fez o feijão para a mulher, comprou ali também uma misturinha, fez para a mulher, lavou a louça, varreu a casa, e a mulher ficou ali amparada, a menininha também, ele agasalhou a menininha e deixou a menininha ali, a mãe em bom estado. E disse, olha, eu vou voltar aqui de tarde para conversar com vocês, tá? Para saber como é que vocês estão. O homem foi embora, a mulher agradeceu demais, a menininha também. Ele foi embora, saiu na rua e disse, peraí, eu vim até aqui, eu ia fazer o quê? Meu Deus do céu, não acredito. Eu estava vindo para me matar. Mas essa menina me pediu auxílio e eu esqueci completamente dos meus problemas. Gente, aqui está. A obra de nossas mãos abençoando outras pessoas. O Dr. Grenfell, ele ouviu o chamado de Cristo. Ele estava na Inglaterra, ele era um nobre inglês.
mas ele ouviu uma pregação falando que Deus precisava das pessoas para pregar o evangelho. Esse homem disse, sabe de uma coisa? Eu vou pregar o evangelho. Ele foi para o Alasca levar Jesus Cristo para as pessoas ali daquelas terras, ou do meio do gelo. Também outro homem, Dr. Scott, Dr. Scott foi outro, mas Dr. Albert Schweitzer. Esse homem, ele, aos 35 anos, o homem já dominava a filosofia, esse homem já dominava a música, já era doutor em teologia e também doutor em filosofia. Antes dos 35 anos de idade. Esse moço ouviu dizer que na África as pessoas estavam morrendo sem ter Cristo no coração. Ele disse, não é possível, eu não vou ficar aqui na Inglaterra, assim, de braços cruzados, enquanto as pessoas morrem sem Jesus. Esse homem estudou medicina, se tornou um cirurgião e foi para o interior da África ajudar Dave Livingstone, um médico, Dr. Albert Schweitzer. Ele dizia, as obras das minhas mãos têm que abençoar outras pessoas. Gente, outro ponto marcante do estudo dessa semana foi a forma como nós realizamos o nosso trabalho. Nosso trabalho deve ser realizado com excelência. Basta nos lembrarmos da lição da excelência que Noé ele fez quando Deus disse, você vai fazer a arca com esse modelo, e Noé fez com perfeição. E a arca flutuou e foi uma bênção e salvou vidas humanas e vidas de animais. Também Deus disse para Moisés, você vai fazer um santuário, e deu para Moisés as medidas. E Moisés chamou dois homens inspirados por Deus, Bezalel e Aholiabe. Esses dois homens inspirados por Deus fizeram um trabalho de excelência. Tanto que Deus veio habitar no santuário, porque o santuário foi feito com perfeição. Trabalhar com excelência significa você trabalhar como se fosse para Deus. Finalmente aprendemos que o trabalho está envolvido com a mordomia dos talentos, mordomia do tempo, dos tesouros, do templo, do corpo e também da mente. Uma tarde, um homem deu para o pregador John Wesley 5.000 libras e disse, abençoe alguém com esse dinheiro, ou abençoe pessoas. John Wesley pediu que Deus guiasse os seus passos para pessoas que estavam precisando. E ele saiu imediatamente pelas ruas de Londres. O resultado daquela caminhada foi que naquela tarde ele encontrou uma pessoa que estava sendo acusada de roubar um dinheiro. E esse homem então disse, John Wesley disse, o senhor está acusado de roubar quanto? 200 libras. Então John Wesley disse, pode deixar que eu pago as 200 libras. E livrou o homem da prisão e levou esse homem a Jesus Cristo também. Encontrou um outro homem que estava devendo 500 libras para o outro, e o outro estava quase estrangulando o homem. Ele disse, calma, qual é o débito? 500 libras, está aqui as 500 libras. E pregou o evangelho para os dois homens. Salvou um homem que estava numa casa morrendo de enfraquecimento, sem comida. Depois salvou um homem que estava endividado porque o seu sócio o enganou, levou todo o dinheiro, e ele ficou então numa situação miserável, com as portas do seu comércio fechadas. Pois John Wesley deu para ele 2.000 libras. Ele então abriu o negócio e começou a trabalhar. E disse, senhor John Wesley, em nome de Deus, eu prometo que se eu me levantar nos negócios, eu vou abrir uma casa para ajudar negociantes arruinados e falidos. Pois esse homem prosperou. Ele fundou uma espécie de um asilo para comerciantes falidos e arruinados. E a primeira pessoa que foi, assim, ser internada ali foi o homem que o enganou, que o enganaram no passado. Olha que coisa maravilhosa quando a pessoa faz um trabalho com excelência. A mordomia no trabalho nos faz ajudar os outros e levar o nome de Jesus para muitos corações. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo esteja conosco, nos orientando e colocando nossa vida em suas mãos, para que nossas atitudes possam honrar a Deus. O trabalho é importante e a educação cristã nos dá essa visão para que possamos traduzir o trabalho em momentos que possam levar pessoas a honrar e glorificar o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe, que tenha um sábado feliz e divulgue a nossa lição, transmita isso para outras pessoas, para que outros tomem conhecimento deste conteúdo e louvem a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira e também que você tenha um sábado feliz na presença do Senhor. Obrigado por sua atenção. Que o Senhor te abençoe. Amém.